E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos! Hoje a gente vai mexer num vespeiro, nome sujo por uma dívida que nem existe. Isso sempre dá indenização? Olha, a resposta pode surpreender, porque o X da questão está, na verdade, na ordem dos fatos. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, aquele pedido que ajuda demais o nosso trabalho. Já deixa o like aí, segue o canal e, se puder, compartilha. É super rápido e faz uma diferença gigante para a gente continuar crescendo e trazendo mais análises. Então vamos lá, direto ao ponto. Aquela situação super chata. O nome de uma pessoa foi negativado, mas a dívida era um engano. A pergunta é: isso sempre, sem nenhuma exceção, gera direito a uma indenização por dano moral? A intuição de muita gente é dizer claro que sim, mas a justiça tem um depende bem importante aí no meio do caminho. E para entender esse depende, a gente precisa primeiro olhar para a regra geral. O ponto de partida de tudo isso é uma ideia chamada dano presumido. O que será que é isso, hein? Então, o nome chique para isso no direito é dano moral in re ipsa. Parece um trava-língua, né? Mas a ideia é bem simples. Significa que o dano é tão óbvio, mas tão óbvio, que ele é presumido. Pensa bem, ter o nome sujo injustamente. Precisa mesmo provar que isso abalou alguém, que isso trouxe dor de cabeça? Não precisa. O simples fato da inscrição errada já configura o dano. Ponto. Beleza? Então a regra é clara. Sujaram o nome de alguém sem motivo, em tese essa pessoa tem sim direito a uma indenização. Parece simples, né? Pois é. Mas, como no direito quase tudo tem um mas, aqui não seria diferente. E esse mais tem nome e sobrenome, ou melhor, número. Súmula 385 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. É exatamente aqui que a história ganha um novo capítulo e as coisas ficam bem mais interessantes. A súmula diz o seguinte, olha só. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição. O que isso quer dizer na prática? Que se a pessoa já tinha uma outra negativação, uma legítima, antes dessa errada, aí a coisa muda de figura. Traduzindo do juridiquês para o português claro, o raciocínio do tribunal é mais ou menos assim. Peraí, se a pessoa já estava com o nome sujo por uma dívida que realmente existe, como que uma nova anotação, mesmo sendo um erro, vai abalar uma honra que, para fins de crédito, já estava comprometida? É como tentar manchar algo que já não estava limpo. Certo. Até aqui, tudo bem. A gente entendeu a regra da dívida pré-existente. Mas e se for o contrário? E se a negativação errada veio primeiro, quando o nome ainda estava limpinho, e só depois apareceram outras dívidas, essas sim, legítimas? E agora? A súmula ainda vale? Esse é o pulo do gato que a gente vai desvendar. E para deixar tudo isso bem concreto, nada melhor do que um caso real. Vamos conhecer a história da Regina, que foi parar lá no STJ e ilustra essa situação perfeitamente. Olha só a linha do tempo, que é a chave de tudo. Em janeiro de 2024, pá! O Banco Verde negativa o nome da Regina, indevidamente. Naquele momento, o nome dela estava limpo, sem nenhuma restrição. Aí o tempo passa, em junho, o Banco Amarelo faz uma negativação, mas essa era legítima. Em julho, a loja Alfa também, outra negativação legítima. Tá vendo a ordem? Primeiro veio o erro e só bem depois vieram as dívidas de verdade? Opa, só uma pausa rapidinha aqui. Se essa explicação tá clareando as coisas, que tal dar uma força? Pega o link e compartilha nas suas redes. Manda para aquele amigo ou familiar que precisa saber disso. Isso ajuda demais o canal a crescer e, de quebra, a gente espalha informação de qualidade por aí. Beleza, voltando para o caso da Regina, com essa sequência de fatos, o processo foi parar na justiça. E aí, o que será que o tribunal decidiu? Claro que o Banco Verde, que fez a primeira anotação errada, tentou se defender. O argumento deles foi: mas a Regina ficou com o nome sujo depois por outras dívidas. Então, no fim das contas, a súmula 385 se aplica. Não temos que pagar nada. E aí, o que se acha? Será que essa tese convenceu os ministros? A resposta do STJ foi um sonoro não. Bem grande. O argumento do banco não colou. Foi rejeitado, sem mais. E por quê? A lógica do tribunal foi cirúrgica. Vamos lá. O erro aconteceu em janeiro. Naquele exato momento, a honra da Regina estava intacta. Foi ali, em janeiro, que o dano moral aconteceu.
O fato de outras dívidas surgirem em junho e julho não tem o poder de viajar no tempo e apagar o dano que já tinha sido feito. A súmula 385 é cristalina. Ela só vale para inscrições legítimas pré-existentes, ou seja, que existiam antes. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição dessa história toda? É algo bem simples, na verdade, mas que faz toda a diferença. Olha só este quadro. Ele resume tudo de forma visual. De um lado, o cenário 1. Primeiro uma inscrição legítima, depois uma indevida. Resultado, sem dano moral. Agora olha o cenário 2, o caso da Regina. Primeiro a inscrição indevida, depois as legítimas. Resultado, com dano moral. Ou seja, aqui a ordem dos fatores altera e muito o produto. Para fechar a ideia, então, a primeira anotação que suja ao nome de alguém é a que manda no jogo. É ela que vai definir se existe ou não o direito a uma indenização por dano moral. Simples assim. E aí fica a pergunta no ar. Alguém por aí já passou por uma situação parecida ou conhece alguma história assim? É interessante pensar como essa informação sobre a ordem das negativações pode mudar completamente a perspectiva de um caso, não é mesmo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço demais a atenção de todo mundo. Espero de verdade que esta análise tenha ajudado a esclarecer esse ponto. E se curtiu, já sabe, segue a gente lá no DireitoCast no Spotify para não perder nenhum áudio e análise como essa. E não custa reforçar. Por favor, não esquece de deixar o like. Parece pouco, mas é esse joinha que mostra pra gente que o conteúdo tá legal e nos incentiva a continuar. E para quem prefere vídeo, é só procurar por DireitoCast tanto no YouTube quanto no TikTok. Tem muito mais material por lá. Um grande abraço e até a próxima!